Terminamos o nosso itinerário da Quaresma, das meditações na terça-feira, em que meditávamos as 7 palavras de Cristo na cruz. A última, exatamente, ficou para hoje. Conta São José Maria, nesse elenco das palavras, que vou ler aqui, que está na Via Sacra, na 12ª estação, no comentário de São José Maria. Na parte alta da cruz está escrito o motivo da condenação: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E todos que passam por ali o injuriam e fazem troça dele. Se é o Rei de Israel, que desça agora da cruz. Um dos ladrões sai em sua defesa. Este não fez mal algum. Depois dirige a Jesus um pedido humilde, cheio de fé: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí vem uma dessas palavras de Cristo, que nós já meditamos. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Junto à cruz está sua mãe, Maria, com outras santas mulheres. Jesus olha para ela e depois olha para o discípulo, a quem ama, e diz à sua mãe: Mulher, aí tens teu filho. Depois diz ao discípulo: Aí tens a tua mãe. Outra palavra de Cristo. Apagam-se as luminárias do céu e a terra fica sumida em trevas. São perto das 3, quando Jesus exclama: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Depois, sabendo que todas as coisas estão prestes a ser consumadas, para que se cumpra a Escritura, diz: Tenho sede. Os soldados embebem em vinagre uma esponja e, pondo-a numa base haste de sopo, aproximam-la da boca. Jesus sobe o vinagre e exclama: Tudo está consumado. É as palavras da semana passada. Rasga-se o véu do templo e a terra treme, quando o Senhor clama em voz forte. E aí é exatamente a palavra de hoje. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E expira. Né? É o momento em que Cristo morre, suas últimas palavras. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Palavras bonitas, embora nesse contexto dramático da morte de Cristo, e que a narração se termina aqui, parece que termina no final com morte. A gente sabe que ao acompanhar a Semana Santa, não terminamos na morte, passamos pela paixão e cruz para chegar à glória da ressurreição. Mas passamos pela paixão e cruz. E agora é exatamente esse tema que nos tem como o próprio do dia de hoje. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Jesus que entrega a sua vida ao Pai. Pai, né? Essa palavra não está aqui por acaso. Cristo que muitas vezes chamou Deus de Pai, nos ensinando como fazer nossa oração antes de fazer os grandes milagres. Quando ressuscita Lázaro, chama Deus de Pai naquela oração antes da ressurreição. Quando ensina os apóstolos que perguntam, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos, e Jesus ensina: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus, e já ensinou Pai nosso. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Jesus então nos ensina nessa última palavra, nas suas ultimíssimas palavras, chamar Deus de Pai. Que eu tenha essa consciência: Deus é meu Pai e não me abandona. As dificuldades que nós possamos estar envolvidos agora na nossa vida, seja ela grandes ou pequenas, temos o nosso Pai do nosso lado que não nos abandona. Essa é a primeira consideração dessa frase de Cristo para nos ajudar agora. Que eu saiba que Deus é meu Pai e não me abandona, me acompanha, quer o melhor para mim. E Jesus, naquele momento, entrega a sua alma nas mãos do Pai. Vinha do Pai e agora do Pai volta. Veio do Pai e agora volta ao Pai. Experimenta a morte com a plena liberdade do amor. Entrega com confiança a sua vida nas mãos do Pai. Que eu faça isso também. Às vezes
nós desconfiamos daquilo que Deus nos pede, como que entregamos, mas queremos pedir de volta naquele mesmo momento. Como aquela criança pequena que tem um pedido dos seus pais para compartilhar com o irmão um doce que ganhou. Então dá metade da, da balinha, das balinhas que recebeu, né, do doce para o seu irmão. E a criança quase que mão trêmula quer dar, mas depois pega de volta, né? Então dá, né? O pai insistindo. Nós podemos ser como essa criança que, que vê que claramente tem toda essa confiança nos pais que é melhor doar, mas o seu egoísmo, o seu desejo de ter o controle de tudo, quer pegar de volta. E nós podemos fazer esse ato de confiança agora. Deus, eu confio no Senhor, né? Jesus que está aqui conosco no sacrário, que morreu na cruz por nós e disse essas palavras: Pai, tuas mãos encomendo o meu espírito. Me ensina também, Jesus, a dizer essas palavras no meu dia a dia, que eu não fique como que fazendo negócio com Deus, que eu entregue com generosidade aquilo que Deus me pede, querendo fazer o melhor ao meu estudo, o melhor que possa a minha oração, viver bem as cerimônias do Tríduo Pascal que a gente tem na Semana Santa, a cerimônia da quinta, da sexta e da Vigília Pascal no sábado à noite, que eu queira viver com generosidade, sem querer pedir de volta. Às vezes damos um pouco do nosso tempo nas nossas orações, assistindo a missa, mas queremos pedir de volta com distrações, pensando o que eu vou fazer depois. Eu dou, mas eu quero de volta naquela mesma hora, né? Então eu tenho que novamente fazer essa oferta. Não, eu quero prestar atenção, eu estou aqui de verdade, eu quero estar plenamente aqui com todas as minhas potências, minha inteligência e vontade nessa cerimônia, não vou pegar de volta. Mas muitas vezes nos vem essa tentação de querer pegar de volta. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Que a nossa atitude seja essa, de fazer essa doação. Podemos nos perguntar agora, tem alguma coisa na minha vida que me falta ter essa doação plena? Tem alguma coisa em que eu faço essa meia entrega e vejo que os frutos não são grandes porque eu estou no meio do caminho? Como alguém que faz uma travessia. Aqui a Vila das Américas, às vezes tem que atravessar com frequência ali, então tomando cuidado e tal. Mas o pior é o cara que, num dia de muito trânsito, hesita a travessia. Ou você fica ou você vai. Agora, se você fica lá no meio do caminho, você vai ser atropelado, pô, né? Então, eu começo a atravessar. Será que eu tenho que atravessar mesmo? Aí volta um pouquinho. Aí o carro que está lá, putz, você não vai ficar, ou vai ou fica, mas aí senão aqui eu vou te atropelar. E às vezes a gente fica nesse meio do caminho, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero a minha vontade. Aí fica aquele queda de braços, né? Que tal fazermos essa experiência? Eu vou fazer a vontade de Deus. Nesse mês, esse semestre, esse ano, podemos talvez começar por esse mês, né? E começa mês de abril, e depois de olhar o mês eu vejo, nossa, como foi bom os dias que eu fui à missa, como foi bom de ver se tem o Pascal que vai começar, como foi bom o trio Pascal, como foi bom. Aí a gente vai renovando, agora é o semestre, agora o ano, agora a minha vida. Mas nunca pegar de volta, que percebamos às vezes que a gente está querendo pegar de volta aquilo que entregamos a Deus, como se Deus se contentasse com o resto, né? Então se não tiver nada, nenhuma outra opção, aí sim eu ofereço para Deus, né? A disposição de nos formarmos bem, por exemplo, assistir um círculo, assistir um meio de formação que é para o nosso próprio bem, para a gente aprender um pouco mais sobre Deus e assim poder nos ajudar na nossa vida espiritual. Mas às vezes a gente pode se dispor a assistir o ciclo se não tem mais nada que me convida. Se nenhum amigo me chamar para um futebol, se eu não tiver nada para fazer, se não tiver nenhum show para assistir, nenhum programa legal na televisão, aí eu vou no círculo, né? A gente está dando o resto, né? Será que é essa mesma atitude, né? Não teria que inverter? Que eu falar, poxa, se isso aqui é importante para me aproximar de Deus, então eu vou fazer uma inversão. Ou seja, o programa de televisão, aquela série,
aquele futebol, vou ver se eu remarco, eu coloco no outro horário. Para aquilo que é importante, eu dê o seu lugar. Faça com que encaixe, porque eu vejo que vai me fazer diferença para a vida eterna. Como é importante que saibamos, então, fazer essa entrega do nosso tempo a Deus. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Jesus entregou toda a sua vida e agora completa com essas palavras de entrega. Ao escutar essas palavras de Jesus, vem então no nosso coração esse desejo que eu queira também entregar, sem pegar de volta, que eu queira entregar de verdade, separando esse tempo que é para Deus. Criaste no Senhor para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não te encontrar. Santo Agostinho. E muitas vezes essa inquietação, muitas vezes a ansiedade que experimentamos é porque não temos essa entrega completa. Ficamos com a nossa vida nas nossas mãos e fomos feitos para entrega, para uma doação. E quando não doamos, vamos atrás de doar a nossa vida em qualquer sucedânea, em qualquer troca de baixa qualidade. E aí acabamos perdendo tempo com joguinhos, perdendo tempo com caprichos. Sendo essa vida entregue a Deus é a que mais vai nos realizar. Cada um seguindo a vocação que Deus lhe chamou, mas numa entrega. Nessa atitude entra em jogo uma virtude importante que eu queria comentar, é a virtude da esperança. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Nessa frase de Jesus, há essa esperança completa em Deus, que Deus vai ajudar. E de fato, Deus confirma, ressuscita com suas próprias forças. Em 3 dias, Cristo ressuscita. É um momento de meditarmos na esperança, que é muito importante para a vida do cristão. É uma das virtudes teologais: fé, esperança, caridade. A fé é aquela que me ajuda a crer em Deus, apoiando-me no seu testemunho, porque é Deus que me transmite, e por isso confio no testemunho. A caridade é o amor a Deus, que é a única virtude que vai ficar no céu. E quanto mais cresçamos em caridade, mais nos preparamos para o céu. Mas para crescer em caridade, não basta só o impulso inicial da fé, é preciso a renovação desse impulso pela esperança. A esperança que vai renovando para eu continuar em direção ao céu, a caridade aumentada. Então, a esperança que é própria do caminhante, que é que nós estamos aqui, encaminhada para chegar ao céu. É a pessoa que espera chegar no objetivo e que continua a caminhada. Senão, se desistir, então nunca vai chegar mesmo. É própria do cristão que sabe que tem um Pai Deus, que vale a pena esperar nesse Pai Deus. Existe uma esperança humana. Sim, é aquele comerciante que abre um negócio, espera ter lucro. Alguém que começa a estudar, espera passar no Enem. Senão, nem, se eu tivesse 0 esperança de passar, não faria nem sequer um cursinho, uma prova. Existe uma esperança humana, que é boa e existe, e dela que nos apoiamos para fazer qualquer coisa na vida. A esperança do meu time de futebol ganhar alguma coisa, né? Vai perdendo a esperança ao longo do campeonato. Chega um momento que vai ficando só de milagre mesmo, né? Chega um momento ficando difícil aí, né? Mas tem a esperança, né? Então, né? É o fundamento, essa esperança humana. Mas com esse fundamento, Deus nos quer dar um novo patamar para essa esperança divina, que é aquela que me prepara para a vida eterna, né? E aí já não estou só com metas humanas, mas para a vida eterna. E aí entramos na definição que muitos autores fazem dessa virtude, dessa qualidade. Diz ele, uma das definições que eu separei aqui para nós: a esperança
É a qualidade que diz respeito a Deus, ou virtude teologal, que nos faz desejar o próprio Deus como nosso bem supremo e aguardar com firme confiança por causa da sua bondade e do seu poder, a bem-aventurança eterna e os meios para alcançá-la. Ou seja, é que eu vou alcançar o céu, né, a bem-aventurança eterna, e que Deus vai me dar esses meios para eu conseguir chegar, apoiado na bondade e no poder divino. Então, eu queria comentar essas duas ideias, dois pilares da esperança, é a bondade e o poder de Deus. Bondade, Deus é bom, quer o meu bem, não me engana. E vale a pena que eu espere. Me espera de verdade no céu o amor que sacia sem saciar, aquele amor maravilhoso que os santos batalhando por conseguir e estão agora lá nessa alegria do céu. Vale a pena qualquer esforço, porque que eu vou me encontrar com a própria bondade por excelência. As pessoas que esperaram ideais humanos, pode ser que tivessem conseguido, mas nunca enche o coração humano por completo. Esperar em Deus, como fez Cristo, Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito, é a maior das esperanças, porque quem tem a maior bondade, ele quer o meu bem, né? Vale a pena esperar em Deus, porque é quem tem o maior carinho por mim mesmo. Quer mais o meu bem do que a mim mesmo. Ou seja, é quem pode me saciar mais do que a mim mesmo. É essa atitude da bondade tão grande de Deus para conosco. Saber que o Senhor me ama tanto e não me enlouqueci, dizia São José Maria. Que o amor tão grande que o Senhor tem para conosco e não me enlouqueci de amor e pensar, nossa, como o Senhor me ama tanto e eu não mereço tanto. Essa é a bondade de Deus, o carinho de Deus para com cada um de nós, como se fosse único. A bondade chega a níveis que nem sequer somos capazes de imaginar aqui na Terra, de requinte de carinho, de preparar as coisas para nós, um carinho incondicional, que independe da minha resposta. Mesmo que a minha resposta seja ruim, Deus ainda aposta em mim, espera o melhor de mim. É uma bondade tão grande que nos deixa desconcertados. No romance do Victor Hugo, Os Miseráveis, aparece aquela cena, posso contar aqui para quem não leu o livro, porque é só uma cena do livro, aquela conhecidíssima, quando o Jean Valjean, que é o protagonista, consegue as graças de um bispo que lhe acolhe, ele vira espécie de mordomo daquele bispo, que o acolhe mesmo, ele não tendo um passado que se preze, o bispo só olha para frente, dá um voto de confiança e deixa ele para cuidar de toda a sua casa, né? É um mordomo, né? E ele começa então a trabalhar e chega o momento em que ele vê a ocasião, o Jean Valjean, que ele pode roubar o bispo, né? Então ele rouba os castiçais de prata que tinha lá o bispo, e no momento que ele consegue, ele foge, levando toda aquela riqueza, né? Que é o que ele achava muito, né? Aqueles castiçais, vou vender isso aqui, e ainda foge, né? E aí a polícia pega ele no meio da fuga, no final, na saída da cidade, e leva para o bispo, ele preso, né? Humilhado, né? Vai lá o João Valjean, e aí a polícia, olha, encontramos esse cara aqui, que estava saindo da cidade, esses castiçais são do senhor, não é verdade? E o bispo tem um amor e um desejo de recuperar o João Valjean tão genuíno, tão bonito, que olha para o João Valjean, olha para o policial lá e diz, não, é que eu dei para ele os castiçais. Inclusive, ó, meu filho, você esqueceu, eu tinha deixado isso aqui mais para você. E aí dá mais coisa para ele, né? E ele fica desconcertado, poxa, né? Aí ele pega tudo e vai embora mesmo, aí que ele foge mesmo, né? Mas aquele gesto de bondade para com ele deixa ele perplexo. Nossa, mas eu saí roubando e ele me deu as coisas e ainda me deixou eu fugir, porque aí a polícia tinha me prendido, mas agora que ele falou que ele tinha me dado, é o começo da conversão.
ele não se converte ainda com isso. Ele é tão duro o coração do João Valdir que não é o ultimíssimo momento da sua conversão, mas já é o começo. Ele vê, nossa, tanta bondade para comigo, eu não mereço tanto. Aí é o começo da conversão dele, né? Aí tem que ler o livro, quem quiser, senão aí eu vou estragar o livro, mas o começo é essa bondade tão grande. Isso é só um pouquinho daquilo que Deus tem para conosco, uma bondade tão grande. Morreu o seu próprio filho, Jesus, para nos salvar. Olha que bondade tão grande que a gente vai lembrar agora na Semana Santa. Mas não é só essa bondade que nos deixa até constrangidos, mas é o poder divino. Dizem os autores que a esperança, então, se fundamenta nesse segundo pilar, por causa da bondade e do poder divino. Ou seja, Deus não é só aquele que é bondoso, mas tem situações que fogem ao seu alcance, que ele não vai conseguir, né? Nossos próprios pais nos amam muito, mas se a gente faz uma burrada muito grande, eu posso ir preso, fico na prisão perpétua, sei lá. Eu posso fazer por mais que meus pais queiram me ajudar, pode ser coisas que eu faço que vão tão além da capacidade dos nossos pais. Tem a minha liberdade, eu posso usar super mal e me afundar no fundo do poço. Agora, Deus pode me resgatar de qualquer coisa. Isso é muito bonito, né? Ele pode. E a gente vê exemplos de conversões assim maravilhosas, de pessoas que estavam no fundo do poço e melhoraram. Mas que eu não espere ficar no fundo do poço para melhorar, não. É melhor agora já, hein? Porque o fundo do poço é mais difícil, né? É melhor, né? É agora mesmo. Que eu tenho essa esperança que Deus pode. E não só é bom, que é o melhor para mim, mas Ele pode, todo-poderoso. E o que for necessário, colocará à minha disposição. Por isso, Jesus, naquele momento, nos ensinando que o melhor caminho é fazer como Ele mesmo fez. Pai, em Tuas mãos, abandono o meu espírito. Existem duas falhas na esperança principais. A primeira falha, ou caricatura da esperança, é a presunção. Ou seja, aquela pessoa que abusa da esperança, pensando que não vale a pena se esforçar, porque no final Deus vai me conseguir a vitória. É a presunção de que não vale a pena nenhum esforço, porque no final eu consigo. É aquele estudante que tem a presunção que vai passar de ano, então não precisa estudar. Como é que é? A média é 6? Então eu vou me esforçar por tirar 5,7, porque eu sei que o professor dá aquela redondinha para cima e tal. Então, do mínimo, do mínimo. É assim, pronto, né? E vai que eu não consigo 5,7, aí já era, né? E a presunção daquela pessoa, não precisa me esforçar não, no final eu dou aquele gás e consigo. Eu vou dar aquele gás e me salvo, né? Não podemos arriscar algo tão importante que é a nossa vida eterna. A presunção é brincar com algo que tem um valor importantíssimo para a nossa vida. Que eu faça o melhor possível para conseguir a vida eterna, que eu não abandone o meu esforço para chegar até Deus. Tem uma história que contam do cara que, com seu carrão lá, e parou no semáforo, né? E aí veio um mendigo pedir esmola. E aí, meio desconcertado, não queria falar nem com o mendigo, esperando o semáforo abrir, tal, desprezando o mendigo. Aí o mendigo bateu no volante, e ele no volante lá querendo, tal. Aí, como insistiu demais, ele olhou para o painel e a esposa tinha deixado uma moeda de R$1 no painel. Aí ele pegou aquela moeda de R$1, abriu uma frechinha assim e colocou R$1 assim e deu para o mendigo, né? E aí, na mesma hora, abriu o semáforo. Saiu com tudo com o carro. Mas aí, no caminho de volta, pegou uma curva com alta velocidade e acabou batendo o carro. Morreu, né? E aí foi no juízo. O juízo estava morto lá no juízo, diante de São Pedro, conta a lenda, né? E aí chegou a sua vez e São Pedro estava lá com a ficha dele, né? Tal, olhando assim. Pô, meu filho, não tem nenhuma coisa boa aqui para tentar te ajudar aqui, né?
como é que a gente faz? Então, não, São Pedro, eu fiz coisas boas, mas aqui eu não tenho nada, né? Me diz aí, então, se você diz que tem uma coisa que fez boa. Aí ele ficou pensando assim, então, ficou pensando. A última coisa que eu fiz na vida, eu ajudei um mendigo. Eu ajudei, pode olhar aí, eu ajudei um mendigo, certeza, olha só. Se tiver errado, essa ficha está errada aí, com certeza. Né? Meu filho aqui tem traição, não estuda nada, não sei o quê, sei lá. Mas deixa eu olhar aqui no final, aqui, tá. É verdade, né? Eu ajudei, ó. A última coisa que eu fiz, ó. São Miguel, dá um real para ele, manda ele para o inferno. Né? Já que uma coisinha que ele fez, né? Então, devolve lá essa coisa que ele fez e manda ele para o inferno. Às vezes a gente está assim, eu estou fazendo o mínimo, do mínimo, do mínimo. Na presunção. Né? Não, deixa eu fazer mais. Eu quero fazer mais. Não posso ficar no mínimo. Aí vai que eu não consigo. Então, essa é a presunção. Cristo deu toda a sua vida. Não ficou lá economizando forças. Pai, tuas mãos e comida me deu toda a sua vida. Agora, há o outro, para a gente terminar aqui, há o outro erro da esperança, que é o contrário. É o desesperar da salvação. Não vou conseguir, não tem salvação. Esses pecados que eu já cometi, por essas coisas que eu já fiz, ou pelas outras pessoas que parece que é muito difícil. Então, é impossível. Santos, né? Padre Pio está lá em cima, então o que eu sou, né? Não, Deus quer nos chamar a todos a grande santidade, mas cada um com o seu carisma, com as coisas. Não quer dizer que a gente tem que fazer as mesmas coisas do Padre Pio. Né? Mas ser santo, amar a Deus, sim, todos nós somos chamados. E Deus quer que todos nós estejamos no céu. Então, que nós não caiamos também nesse desesperar. Então, não tem chance, eu não vou conseguir, a minha santidade não tem jeito, segundo escalão, não vou conseguir mesmo. Não. É possível sim, para todo mundo. Né? Que eu não desespere a salvação, que é o outro extremo. É muito cômodo desesperar dessa salvação, porque aí já que eu não tenho salvação, eu não vou passar mesmo, então não vou estudar. Era o que o preguiçoso queria mesmo, já dizer que não vai conseguir, então não estudo, não vou conseguir. Não, é possível. Eu veja os obstáculos como uma oportunidade de ser um santo. Que eu veja aquilo que é difícil como um desafio para poder melhorar, me reinventar. Não é assim que se ouve as grandes descobertas, as pessoas que viam uma coisa que se dizia que era impossível e foram tentando e conseguiram. Na época do Einstein, ele chegou, na biografia dele é notória, ele chegou a trabalhar um tempo no escritório como funcionário público de patentes. Ele fazia, então, a análise lá, um serviço bem burocrático, e para registrar as patentes. E era comum no corredor ali, entre aqueles outros funcionários que trabalhavam com Einstein, e dizer de que não havia muitas descobertas para fazer. Tudo que era importante já tinha sido descoberto naquela época, e não tinha muita coisa, por isso estava demorando chegar as patentes e tal, que faziam, eram muito poucas, porque não tinha, tudo que era importante já tinha sido descoberto. Né? Mal sabia aquelas pessoas de que estava diante do próprio Einstein, que através das suas descobertas teriam avançado em muitas outras coisas, muitas outras patentes que vieram através daquilo. Que eu não pense, não é possível, né? Eu não presto. É muito cômodo dizer, de São José Maria no Pensamento em Sulco, é muito cômodo dizer, não presto, não me corre bem, não nos corre bem, uma só coisa. Além de que não é verdade, esse pessimismo encobre uma poltronice muito grande, ou seja, uma preguiça muito grande. Há coisas que fazes bem, há coisas que fazes mal. Enche-te de contentamento e de esperança pelas primeiras, aquelas que eu faço bem, esperança, e enfrenta, sem desalento, sem covardia, as segundas, aquilo que eu faço mal, para retificar e correrão bem depois no futuro. Ou seja, corrija aquelas coisas que eu faço errado e continuo fazendo aquelas que eu faço bem. Mas é muito cômodo dizer, não vou conseguir, desisto. Não, vou colocar em bem e eu vou conseguir. Quando estava lá em Roma, houve um dia que organizamos uma excursão, eu e outros seminaristas que estavam lá, uma excursão que era subir uma montanha de 2.200 metros. Aqui no Brasil já é alta, lá era um montezinho que está por aqui, né? Mas para nós já era bem alta até.
Para ter ideia, lá no topo mesmo, no verão, ainda tinha alguns pontos de neve, assim. Não ficava sempre com neves eternas, mas no topo dessa montanha se encontrava alguma outra neve mesmo no verão. Algumas poças de neve, podemos dizer assim, alguns restos assim. E nós íamos sair mais ou menos de 800 metros e numa manhã chegar ao topo. A ideia era chegar na manhã, uma escalada rápida. É o tempo que a gente tinha para fazer. E então treinamos antes, né, para poder essa manhã que era que a gente tinha fazer essa subida. E aí todos os cálculos tínhamos que chegar meio-dia no topo para depois começar a descida, senão não ia dar tempo. Quando deu meio-dia, estávamos olhando para o topo da montanha, uma paisagem muito bonita, né? Assim, um precipício abaixo, assim, mas ainda parecia que faltava muita coisa, né? E eu fui um dos primeiros que me desanimei, falei, não vou conseguir, não vou estar cansado pra caramba, né? Porque a gente estava subindo sem parar, desde do começo da manhã. No final, era o topo da montanha, tinha uns cascalhos assim que você pisava, aí quando você dava o esforço para dar o segundo passo, aquele cascalho te levava um pouquinho para baixo. Aí você pisava, aí ele te levava para baixo. Então, sempre o seu passo era metade, não era um passo inteiro, mas era meio passo, porque sempre você descia um pouquinho, né? E se você fazia isso, fizesse mais rápido, você descia mais rápido. Então, você tinha que ir devagarinho. Tá, então, putz, né? Isso eu não vou conseguir, então agora estamos a descer. Aí um dos que estava ao meu lado, assim, um africano, um cara, um touro, assim, um cara forte pra caramba, né? Falou, não é possível, vamos chegar assim. E ele começou a dar um passo um pouco mais, não podia correr, porque senão ele caía, mas um passo mais insistente, assim, tal. 5 minutos você estava no topo, né? Aí a gente estava querendo desistir, 12:05 o cara estava lá em cima, falando assim, vem pra cá, é fácil pra você, cara, você é o touro aí, né? Mas porque ele puxou todo mundo começou a imitar no jeito que ele estava subindo, meio de 10 todo mundo chegou lá, né, no topo, né? E sempre lembrava dessa ideia, sempre gosto de lembrar, aquele esforço final, né? E não cair nesse pessimismo da desesperança. E assim conseguimos a conquista. Conseguimos vencer um pecado que faz tempo que eu não consigo vencer. Eu consigo dar um passo e me aproximar mais de Deus, fazer melhor oração. Eu consigo sair desse meu egoísmo, sair dessa preguiça, né? Mas eu preciso ter essa esperança. Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Vamos terminar a nossa meditação com o desejo de dizer essas mesmas palavras e que essa minha entrega seja verdadeira. E Deus vai poder fazer milagres na nossa vida. Maria Santíssima, a Senhora Mãe de Deus, escutou essas palavras. Foi um momento duro em que Jesus fecha os olhos, morre na cruz, mas deixou esse legado de esperança. Pai, entregou ao Pai. E o Pai fez com que ressuscitasse. E essa alegria depois no momento da Páscoa, que a gente vai lembrar daqui a pouco. Maria, então nos ajude a termos essa disposição, assim como foi a da Senhora, de entregar tudo nas mãos do Pai.